Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E hoje nós vamos trabalhar com uma continuidade de um tema que há alguns dias a gente já vem vendo, que são as grandezas diretamente proporcionais e descobrindo ainda, né, a questão ali da divisão da desigualdade, ou seja, eu vou dividir em partes desiguais. Vamos ver aqui no nosso objetivo da aula? Então, nós temos que hoje, como objetivo, né, resolver problemas em que seja necessário repartir uma quantidade em partes desiguais e proporcionais. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos aplicar, né, o nosso conhecimento, aquilo que a gente já veio aprendendo em algumas aulas passadas, em situações problemas. Nós vamos resolver problemas que envolvam essa divisão em partes desiguais. E hoje a professora vai mostrar para vocês um jeito de resolver esses problemas, tá bom? Então fique aqui comigo e acompanhe a professora. Tanto vocês do 4º e do 5º ano, como também os alunos da EJA que estão nos acompanhando no dia de hoje. Ok? Então vamos ver qual é o nosso primeiro problema para a gente ir pensando já sobre isso? Vamos lá? A turma de Bruna tem 32 alunos. A metade deles vai para a escola de ônibus. Um quarto vai de carro e o restante vai a pé. Quantos alunos vão a pé para a escola? Então é isso que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ver assim a resolução de um problema que nos diz ali que não temos partes iguais. Por que nós não temos partes iguais? Porque metade foi de um jeito, um quarto foi de outro jeito, o restante ainda foi de um terceiro jeito. E esses valores, né, metade, um quarto, não são valores iguais. Então a gente vai ter que descobrir esses valores aqui na nossa aula de hoje. Então vamos lá, vamos resolver primeiro essa questão do problema aí do ônibus, né? Então primeiro o que a gente vai fazer? O que a gente tinha de informação lá no problema? Que nós tínhamos que no total eram 32 alunos. Então nós vamos escrever aqui, ó, 32 alunos. Esses 32 alunos são os totais, né, de toda a população ali do nosso problema, todas as pessoas envolvidas no nosso problema. Então, se nós temos 32 alunos, os 32 alunos são
o 100%, digamos, né? O inteiro, né? A gente vai trabalhar com essa ideia do inteiro. Bem, o que nós sabemos? Nós sabemos que metade vai de carro, né? A metade deles vai de ônibus escolar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos representar, lembra que inclusive, a gente já trabalhou com essa questão da porcentagem, do círculo? Lembram? Semana passada nós tivemos aula sobre isso, lembram lá? No gráfico de setores, onde a professora trabalhou a questão da porcentagem com vocês? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos usar essa ideia, né, do círculo para resolver esse problema, tá? Veja, acompanhe com a professora aqui. Então, nós vamos fazer aqui, né, um desenho aqui, uma representação de um círculo, né, mais ou menos um círculo aqui. E o que a gente diz? Esse círculo todo, eles são os 32 alunos, tá? Então, nós sabemos que os 32 alunos são o todo desse círculo. O que dizia lá? Que a metade vai de ônibus. Então, nós vamos fazer aqui uma representação da metade desse círculo, né, ó, metade representando, né, e metade vai de ônibus. Então, qual que é a metade aqui? Né? Pode ser esse espaço aqui. Então, se for esse espaço, nós vamos colocar aqui agora, então, 1/2, que significa metade. O que mais que a gente sabe de lá? Que 1/4, né, 1/4 dos alunos vão de carro. O que é 1/4 no círculo? É o círculo dividido em 4 partes. Então, agora a gente vai fazer aqui uma divisão, né, na outra metade para representar os quartos. Então, aproximadamente, eu fiz aqui a divisão em 4 partes iguais. Essa parte aqui, ela é metade. Então, se ela é metade, eu já posso desconsiderar o quarto, porque eu já ocupei a metade, né? Então, a metade já está ocupada. Qual que é a outra informação? Que 1/4 dos alunos, né, vão de carro. E o restante, que a gente sabe, que vai a pé. Né? Então, esse aqui, ó, é esse valor que eu quero saber. Bem, se eu quero saber esse valor, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer primeiro, muito simples, 32, metade de 32. Então, 32 dividido em 2 partes. Isso aqui eu já sei, né? 32 dividido em 2 partes vai dar 16 para cada um e não vai sobrar nada. Então, eu já sei que metade de 32 é 16. Então, eu já posso considerar essa parte do meu círculo como 16, que é o valor que eu estou procurando. 1/4, o que eu sei do 1/4? 1/4 de quem? Do 32 também, porque ele é o inteiro, ele é o todo, né? Então, vamos lá, 32 divididos em 4 partes. Lá na tabuada do 4, vocês sabem na tabuada do 4 qual é o número que multiplicado dá 32? É simples, né? Bem fácil, qual que é? Isso, 8 vezes 4, 32, e 32 não sobra nada. Então, esse 1/4 aqui representa 8. Bem, e agora? E esse aqui? Qual é o valor do ponto de interrogação? Vamos olhar para o nosso círculo todo? O que nós sabemos aqui? Que nós temos divisão na metade e a divisão em 4 partes. Só que eu peguei apenas 1/4 daquelas 4 que ficaram ainda, né, aqui no restante da metade. Porque se eu pegar os 2 aqui, eu tenho a metade. Mas eu peguei só a metade da metade, então sobrou a outra metade da metade. Quanto vale essa metade da metade? Opa, então essa metade da metade também vale 1/4. Isso. Então, se a gente já achou quanto vale 1/4, qual é o valor daqui? 8 também. Então, no nosso problema, olha como que a professora resolveu, né? A gente trabalhou aqui com uma situação assim de divisão em partes proporcionais. Então, a professora pegou o todo, dividiu primeiro na metade. Por quê na metade? Porque o problema me dizia que a metade ia de ônibus. Então, eu já tenho essa informação. Muito bem, fácil, né? Dividir na metade não é difícil. A outra informação dizia que 1/4, ou metade da metade, foi de carro, né? Então, uma informação que eu também já sabia. Então, o que a professora fez? Eu só organizei essas informações e fui dividindo proporcionalmente e encontrando os valores. Então, vocês viram o que a fração me ajudou? A fração ordinária aqui do problema me ajudou a pensar na resolução dele? Então, as frações também nos ajudam a pensar em partes proporcionais, porque existe, né, uma razão aqui de comparação. Eu comparei todos os 32 alunos em aqueles que vão de ônibus, aqueles que vão de carro e aqueles que vão a pé.
Então, nesse sentido aqui, a professora rabiscou aqui as nossas ideias e com esses rabiscos a gente conseguiu achar numa resolução, uma estratégia de resolução. E nem sempre o problema aqui vai estar assim rápido na hora, a estratégia. A gente vai ter que elaborar, a gente vai ter que procurar caminhos, desenhar o nosso raciocínio para que a gente possa enxergar como resolver. Então, foi isso que a gente fez. Agora, vamos voltar aqui na nossa telinha para ver a resolução, né, sistematizada. Então, a professora fez exatamente isso que vai aparecer aí para vocês, na telinha de vocês, né? Vocês estão vendo aí a resolução que a professora fez aqui no quadro, mostrando, né, a ideia do círculo. Metade que eu sabia, que eram 32, né? E a metade de 32 é 16. Então, isso aqui já é uma coisa que a gente já sabe. Fração, né? A metade de 32, eu pego o 32 e divido em duas partes e encontro 16. No caso do carro, eu sabia que era 1/4 do círculo. Por que a professora colocou, então, nessa situação aqui de diferente? Fiz um outro círculo vermelho para mostrar para vocês a representação de 1/4. 1/4 é só um pedaço daquele círculo todo. Que quando eu junto metade com os quartos, eu encontro, então, essa última representação amarelinha que está aparecendo aí para vocês, né? O círculo amarelo, onde eu tenho que achar, então, aquela parte que sobrou ali, que é o ponto de interrogação, que também vale 8, que também vale 1/4 do círculo, né? Então, a resposta do nosso problema é: vão a pé para a escola 8 alunos. Então, veja, nessa situação da resolução do problema, né, a gente dividiu 32 em partes desiguais e proporcionais, né? A gente fez uma resolução aqui usando algumas figuras geométricas, que no caso aqui agora é o círculo, né? E a gente usou as ideias de fração para encontrar essas proporções das crianças que vão à escola de diversos meios, né? Carro, a pé ou de ônibus. Ok? Vamos agora para o nosso segundo problema? Vamos aí na telinha para ver qual que é o problema? Então tá aí o nosso segundo problema. Larissa e Camila fizeram juntas 96 pulseiras. Larissa fez o triplo de pulseiras que Camila. Quantas pulseiras cada uma delas fez? Bem, então se a gente for olhar nesse problema, nós sabemos aqui o total, né, o todo, 96 pulseiras, isso a gente já sabe. Só que a gente tem uma ideia que agora que uma fez o triplo da outra. Se quando uma faz o triplo da outra, a gente tem que pensar numa proporção. Qual que é a proporção que a gente vai pensar? Vamos ver lá. 3 quadradinhos vão representar as pulseiras de Larissa. Um quadradinho, né, ou ali no caso um retângulo, que no nosso caso não é quadrado, é um retângulo. Então 3 retângulos pulseira de Larissa, um retângulo pulseira de Camila. Para que eu usei essas figuras? Para representar a ideia da proporção, quer dizer, de 3 para 1. Cada 3 pulseiras feitas por Larissa, uma é feita por Camila. Então, é nessa proporção que a gente vai trabalhar. E como que a gente vai fazer o cálculo, então? Vamos seguir essa proporção ali. Então, vamos aqui no quadro. Agora, a gente vai pensar no seguinte: as pulseiras, né, que elas fazem, a gente já sabe que o total é 96. Então, esse 96 é o meu todo, o meu inteiro, né? Aquilo que eu conheço como todo. Então, eu já sei que o 100% vale 96, que é o meu inteiro. O que mais que eu sei lá? Diz que uma faz o triplo que a outra. Então, vamos pensar assim. Vamos fazer igual a gente fez lá na nossa telinha, né? O retângulo. Nós temos um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos para as pulseiras de uma delas, que é o triplo. Uma pulseira para outra. Por quê? Porque enquanto uma faz uma, a outra faz 3. Isso aqui é o triplo, é nessa ideia que eu penso aqui do triplo. Bem, agora vamos raciocinar junto com a professora aqui. Eu tenho 3 pulseiras e tenho uma. O 96 é o todo, é o inteiro. Bem, 96 eu vou distribuir em quantas partes? Olhe bem aqui no desenho que a professora fez. Quantas partes eu tenho aqui? 3 para uma e uma para outra. Ou seja, nós temos Larissa, o triplo, e temos a Camila, que é esse valor de 1. Então, vamos usar um Q e um L aqui para representar as meninas. E agora, professora, quantas partes eu tenho aqui? 1, 2, 3,
4. Eu tenho que pegar esse 96 e distribuir nessas 3 partes. Uma parte vai ficar com a Camila e as 3 partes restantes vai ficar com a Larissa. Então, como que a gente vai fazer isso, professora? Nós vamos fazer uma divisão. Então, vamos pegar o 96 e vamos dividir por quanto? Bem, nós temos que dividir por partes iguais. Por que por partes iguais, professora? Não é partes desiguais a minha divisão? É desigual na relação das pessoas. Eu tenho uma parte para essa e 3 partes para outra. Mas aqui no nosso pensamento, na resolução do nosso problema, nós temos 1, 2, 3, 4 partes, sendo que 3 é para uma e 1 é para outra. Então, nós vamos dividir em 4. 4 partes, 96 dividido em 4 partes. Como que nós fazemos a conta? Normalmente, como sempre fizemos, né? O 9, vamos começar pelo 9 da dezena, para dividir em 4 partes iguais. Então, nós sabemos que na tabuada do 4 não tem o 9, mas tem o 8, que é 2 vezes o 4, que é 8. Eu vou tirar 8 de 9, vai sobrar 1. Abaixo 16, agora eu vou dividir 16 por 4. Sabemos que na tabuada do 4, 16 está, que é 4 vezes o 4. 4 vezes o 4 é 16, 16 menos 16 não sobra nada, né? A nossa conta ficou exata. Então, quanto que é uma parte daquelas 4? Quanto que vale uma parte das 4? 24. Muito bem, se vale uma parte das 4, 24, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, essa parte aqui vale 24, tá? Então, essa é a nossa situação. Essa parte vale 24, que é a da Camila. Mas a Larissa tem o triplo. O triplo significa o quê? 24, 24, 24. O que nós temos aqui? 3 vezes o 24. Então, vamos pegar agora esse 24 que nós temos aqui e vamos multiplicar por 3. Porque é o triplo, né? Larissa fez o triplo. Então, 3 vezes 4, 12, vai 1 na dezena. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, Larissa ficou com o triplo e esse triplo vale quanto? 72. Então, vou pôr aqui do ladinho 72 para Larissa e para Camila 24. Então, esta é uma parte, esta é o triplo. É o triplo, né? 3 vezes mais que essa parte. Então, vocês viram aqui que a resolução agora que a professora fez foi diferente do primeiro problema? Nessa divisão, a professora fez o 96 em 4 partes iguais e separou uma parte para Camila e as outras 3 partes restantes. Por que é restantes, professora? Porque eu tinha 96 e eu tirei 24 para dar para Camila. E as outras 72 partes, né, ou no caso a outra parte que vale 72, ficou para Camila. Desculpa, para Larissa, né, porque a Camila ficou com 24. Camila ficando com 24, 72 fica com a Larissa, porque é o triplo de 24, 72. Ok? Compreendido? Então vamos voltar lá para a nossa telinha, para o problema, para a gente sistematizar a nossa ideia agora. Vamos lá? Então aqui vocês estão vendo, né, na nossa telinha, esse raciocínio que a professora fez. Veja lá, nós temos a proporção de 3 para 1. 3 para Larissa, 1 para Camila. Nessa proporção, vemos que 3 mais 1 são 4 pulseiras, porque eu juntei as 2 meninas, tanto a Larissa quanto a Camila. Dividindo 96 em 4 partes iguais, a gente vai dar uma parte para a Camila e as outras 3 para a Larissa. Por isso que a gente dividiu, então, 96 em 4 partes, né, restando, não sobrando nada, encontramos 24. Então, 24 é a parte da Camila e a Larissa é 72, que equivale a 3 vezes o 24. Ok, então veja, essa nossa resolução aqui sistematizada foi exatamente o que a professora fez lá no quadro. Só que aqui a professora mostrou para vocês todo o pensamento que foi feito em relação a lá, né, o que a gente escreveu, né, no nosso raciocínio lá no quadro. Ok? Esse problema é também um problema de divisão em partes desiguais. Mas a professora usou o recurso da divisão em partes iguais. Por que eu usei? Porque eu juntei as duas porções, né? Tanto da Larissa quanto da Camila. Daí separei um tanto para uma e um tanto para outra. Isso também é possível. Ok? Muito bem? Agora vamos para o nosso outro problema.
problema. Muito bem, então aqui está, né, o nosso outro problema, que é aniversário, né, uma festa de aniversário que a dona Margarida fez. Então, para essa festa, ela fez 360 docinhos entre brigadeiros e beijinhos. Sabemos que os brigadeiros foram o dobro dos beijinhos. Quantos brigadeiros e beijinhos foram feitos? Então, veja, neste problema, nós temos bem parecida a ideia que a gente fez no problema anterior, né? Nós temos aqui também dois grupos, o grupo dos beijinhos e os grupos dos brigadeiros, né? Sabemos que 360 é o total, é o final, é o meu todo, 100%. E que nas partes são uma parte de beijinhos e duas partes de brigadeiro, foi nessa proporção. Então, nós vamos resolver muito parecido com o problema anterior. Então, vamos lá no quadro com a professora. Então, aqui a gente vai resolver da seguinte maneira. Nós vamos colocar, né, o 360 como total, que a gente já conhece, né? Então, 360 é o nosso inteiro. E a gente vai pensar agora em partes, né? O que que nós tínhamos lá? Uma parte beijinho, duas partes brigadeiro. Então, nós vamos ter essa relação. Vamos colocar aqui um círculo representando, né, a parte que é dos beijinhos, dois círculos representando as partes do brigadeiro. Então, nós temos essa relação de 1 para 2, né? 1 e 2. Quanto que eu tenho no total dos dois conjuntos se eu fosse juntar? Para ter o todo 360, eu tenho que juntar os dois conjuntos. Quanto eu teria? Isso, 1, 2, 3. Então, eu tenho que pegar o meu todo e dividir em 3 partes iguais. Isso que nós vamos fazer. Só que agora nós temos uma outra situação. Lembram que uma aula lá passada, já faz uns bons dias, que a professora ensinou para vocês lá as propriedades das operações? E na multiplicação, a professora mostrou que quando a gente tem zero, né, no multiplicando, a gente pode desconsiderar e depois acrescentar zeros atrás, faz uma conta com os números que estão aparecendo, né, na frente, e depois a gente só acrescenta zeros? Lembram daquela aula? Então, vamos relembrar ela aqui agora. O que que nós temos aqui no 360? Nós temos o todo, mas para nós facilitarmos agora a nossa operação, nós vamos pegar o 36, tá? E depois o zero. Por que que a gente vai desconsiderar o zero agora? Porque eu sei que quando a gente multiplica números que tem zero atrás, eu posso multiplicar só os da frente, ou só dividir os da frente e depois acrescentar zeros, né? Poderia também. Então, a professora vai fazer dos dois jeitos. Vai pegar primeiro o 36, depois eu vou fazer o resto para vocês verem. Então, vamos lá. Primeiro, 36, tá? Vamos pegar apenas o primeiro número, 36. Vamos dividir ele em 3 partes, porque nós temos aqui, ó, os 3 conjuntos. 1, 2, 3, tá? Dividimos em 3 partes. Aqui é super fácil, né? A gente não precisa ter muita dificuldade. 3 vai dividir em 3, vai dar 1 para cada um. 3 menos 3, 0. Vamos abaixar o 6. 6 agora nós vamos dividir em 3 partes. Sabemos que cada uma vai ganhar 2 partes. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Então, nós fizemos aqui a nossa operação de divisão no processo mais longo, né? O processo longo que a gente diz. Então, o que que nós fazemos aqui? Nós sabemos que uma parte vale 12. Então, é essa parte aqui, ó. Essa parte vale 12. Mas, professora, é 12 só? Ah, muito bem, ó, tem gente que está bem ligadinha aí. Por que que não é só 12, professora? Lembra que o total era 360? Olha lá, ó, 360. E eu dividi só por 36. Então, o que que significa agora, professora? Que se eu acrescentar um zero aqui, ó, vamos colocar até pontilhada aqui, ó, o zero, significa que eu só acrescento um zero aqui também na minha resposta. Isso aqui, a propriedade das operações me permite, né, fazer isso aqui. Porque na divisão normal, se eu fosse dividir normalmente o 360 por 3, o que que aconteceria? Vamos ver aqui, ó, a professora vai tirar de novo aqui, ó, vai apagar e vai mostrar para vocês como dá certo fazer isso que nós acabamos de dizer para vocês, tá? Então, eu vou colocar, inclusive, de vermelho aqui o zero no 360 para vocês olharem. A mesma coisa, 3 por 3 vai dar 1. 3, tira de 3, não sobra nada, abaixa o 6. 6 por 3 dá 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6,
Nada. Agora a gente vai abaixar este zero. Quando a gente abaixa o zero, a gente tem que acrescentar zero lá também. Por quê? Porque não dá para dividir zero por nada, né? O zero não divide nada. Então, eu não posso. Então, quando eu não posso, eu acrescento um zero lá. Por quê? Porque eu abaixei e eu não consigo dividir, então eu acrescento um zero lá. Nesse caso, porque a professora abaixou o zero aqui. Significa que eu, né, coloquei aqui, então eu tenho que colocar aqui também. Então, veja como deu 120. Então, qual que é a resposta de uma parte? Uma parte vale 120. Então, vamos colocar aqui o 120, né? 120. Agora, essas duas partes, 120, 120, cada uma. Eu somo as duas, ou multiplico 120 por 2, dá na mesma coisa. Vai dar o quê? 240, porque somando 12 mais 12 dá 24, 0 mais 0 é 0. Então, 240 é o dobro de 120. E juntando 120 com 240, eu vou ter 360, que é o total. Então, vejam, essa multiplicação que nós fizemos aqui, né, essa resolução, usando multiplicações, divisões, olha quanta coisa a gente usou, né? A gente não usou só uma operação, a gente usou várias operações para resolver o problema. Só que a ideia é que eu peguei um total, dividi em duas partes desiguais. Para encontrar essa desigualdade, né, eu tive que dividir igualmente por 3, porque eu tinha 3 conjuntos. Ou melhor, dois conjuntos com cada um deles, né, somando um com o outro, deu 3 partes. Então, se eu somei esse com esse, eu encontrei 3 partes. Ó, 1, 2, 3. Por isso que eu dividi por 3, porque eu dou uma parte para esse e 2 partes para esse. 1, e aqui eu tenho o dobro desse da de cima. Foi por isso que a professora usou o recurso da divisão em partes iguais, mas depois, na resposta, as partes ficam desiguais, porque uma é o dobro da outra. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter apenas, mas é um recurso que a gente pode usar, né, que a gente vai usar na resolução de problemas. Vamos sistematizar, então, com a professora lá no problema agora essa ideia? Vamos lá? Então, aí estão, né, a sistematização do que a professora acabou de fazer aqui, ó. A relação proporcional que nós temos aqui é de 1 para 2. Um docinho para 2 beijinhos, né, um docinho beijinho para 2 brigadeiros. Precisamos dividir, né, o 360 em 3 partes iguais por conta dessa proporção. 1 e 2 somados dão 3. Por isso que nós dividimos em 3 partes iguais. Encontramos 12. Por que encontramos 12? Porque nós dividimos o 36. Lembra que a professora acabou de mostrar para vocês, para facilitar a nossa conta. Se 36 divididos por 3 dá 12, então 360 divididos por 3 dá 120. Foi isso que nós fizemos no quadro. 120 é a parte de uma parte só, que vale o beijinho. E a parte do brigadeiro são 2 vezes o 120. Aí, fazendo 120 mais 2 vezes 120, vai dar 360. 120 é a parte do beijinho, 240 é a parte do brigadeiro. Somando os dois, nós temos, então, o total, que vale 360. Então, reiterando a resposta, né? Quantos brigadeiros, beijinhos foram feitos? 120 é a parte feita de beijinhos, 240 é a parte feita de brigadeiros. Muito bem, então veja, nós resolvemos 3 problemas, né, com as ideias aqui da proporção, e a gente vai resolver agora mais um, só que nós vamos resolver aqui junto com a professora na lousa mesmo, né, na nossa TV aqui, e vai aparecer aí para vocês o próximo problema. Então, o próximo problema vai ser esse aqui, né? A Simone fez 135 pés de moleque que serão divididos em 2 encomendas. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade de doces da outra. Quantos doces foram para cada encomenda? Então, a proporção também, ó, é de 2 para 1, que é o dobro, né? 2 num conjunto, 1 no outro conjunto. A primeira encomenda terá 2 vezes mais que a segunda. Nessa condição, teremos que dividir os 135 em 3 partes iguais e dar uma parte para uma das encomendas e 2 partes para outra encomenda. Então, nós fizemos a divisão ali, ó, 135 divididos por 3, né? Lembrando que, por que é por 3? Porque nós temos 2 para uma encomenda e 1 para outra encomenda. Então, nessa condição de proporção, eu divido em 3 partes iguais. Depois, eu vou separar uma parte para um, 2 partes para o outro. Então, nessa divisão, eu encontro que 135 divididos por 3 vale 45.
Descobrimos quanto tem, então, em uma das partes, que é 45. Então, nessa encomenda terá 45 pés de moleque. E na outra, nós teremos o dobro, 2 vezes o 45, ou seja, 90. Então, a nossa resposta é, quantos doces foram para cada encomenda? 45 para uma encomenda e 90 para outra encomenda, ok? Então, veja, aqui agora nós fizemos na telinha, né, o problema aqui já na nossa sistematização para vocês compreenderem que sempre que nós tivermos né, que dividir por partes proporcionais, nós temos que descobrir qual é essa relação proporcional. Nós temos que olhar o problema e descobrir qual é a proporção que está trabalhando. Opa, a proporção é de dobro, então é de 2 para 1. A proporção é de metade, então é de 1 para 2. A proporção é o triplo, então é 3 para 1, 1 para o outro. Então, a gente tem que pensar nessa proporção. Achando a proporção, a gente consegue somar aqui quantos tem e pegar o total, né, que nós temos no problema e dividir por aquela quantidade de distribuição que nós vamos fazer depois, né? A gente divide pela quantidade que a gente olhou naquela proporção e depois separamos. Cada um desses pontinhos vale 45. Só que aqui vai estar 90, porque é o dobro de baixo, que é 45. Então, pensando nessa resolução, a gente consegue ter uma ideia, visualizar o nosso pensamento e resolver o nosso problema. Ok? Compreendido? Muito bem. Então, vejam, todas essas questões que a gente fez hoje aqui na nossa aula, né, nós fizemos para a gente aprender, né, com a nossa cabecinha aqui, a resolver problemas nessas condições da proporcionalidade. Não é verdade? Bem, mas a gente já está quase chegando no final da nossa aula, né? Estamos já quase chegando lá na reta final. Nós não vamos conseguir resolver muito mais problemas, mas aqui já ficou a dica para vocês. Então, a dica é essa, que quando você tiver que descobrir uma divisão proporcional, primeiro comece a entender a relação. Qual é a relação que teve naquela situação problema? A relação proporcional. Ou seja, de dobro, é triplo, é metade, qual é a relação que tem ali? E daí, quando eu descubro a relação, eu vou descobrir quantos conjuntos eu tenho que dividir o inteiro. O inteiro eu tenho que dividir em 3 partes. Por que 3 partes? Porque uma é dobro e aqui é um só. Então, 1 e 2. 1 e 2 é 3. Eu divido por 3. E se fosse o triplo, professora? Se fosse o triplo, nós vamos dividir por quanto? 3 partes para esse, uma parte para esse. 3 com 1 dá quanto? Isso, dá 4. Então, eu vou dividir o total em 4, separar uma para esse e 3 para outra. Então, nessas condições, a gente consegue resolver os problemas, ok? Bem, tudo isso que a gente fez foi para a gente conseguir chegar lá no nosso objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo da nossa aula? Será que vocês conseguem lembrar? Vamos ver lá na nossa telinha? Então, está aqui, né? O nosso objetivo da aula é esse. Era, né? Nós conseguimos cumprir, resolver problemas em que seja necessário repartir uma quantidade em partes desiguais e proporcionais. Então, esse foi o nosso objetivo da aula, que a gente fez todos, a gente resolveu aqui uns 3, né, problemas. Nós pensamos aí nas situações de proporção entre um e outro, descobrimos qual era essa proporção, fizemos a divisão, depois multiplicamos porque era dobro e era triplo, e a gente conseguiu resolver todos os problemas envolvendo a proporcionalidade e a desigualdade, porque os conjuntos não eram iguais. Eu tinha 1 para 1, o dobro para o outro, 1 para 1, o triplo para o outro. Então, eram partes desiguais, porém proporcionais. Ok? E para você treinar um pouco mais aí em casa, para ficar, né, bem fera nessa questão, a gente vai propor a tarefa para vocês. Vamos lá ver a tarefa? Então tá aí, a tarefa é: Caroline fez 45 bijuterias para 2 lojas de seu bairro. Ela colocou 3 peças de bijuteria em cada pacotinho para a embalagem. Para a primeira loja, ela levou 10 pacotinhos. Para a segunda, levou 5 pacotinhos. Quantas peças de bijuteria cada loja recebeu? Então, aqui embaixo vocês estão vendo que tem um espaço, né, um retângulo, onde a professora colocou ali, ó, resolva o problema dentro desse espaço, né? Depois coloca a resposta ali no final. Então, nesse problema aqui, nós temos a condição, né, de pensar aqui que a professora já
deu a dica para vocês. Eram 45 bijuterias. Ela pegou as 45 e pôs 3 em cada pacotinho. Quantos pacotinhos eram? 10 para uma loja e 5 para outra loja. Então, são quantos pacotes? São 15 pacotes. Eu tenho que colocar 3 em cada um dos pacotinhos. Aí eu vou descobrir quantas bijuterias foram naqueles 10 pacotes para a primeira loja, quantas bijuterias foram para outra loja que recebeu só 5 pacotinhos. Cada pacote tinha que ter 3 bijuterias. Olha, ela colocou 3 peças de bijuteria, né? Pensando nessa proporção de 3 em cada pacote, 10 pacotes para uma, 5 pacotes para outra. Sabemos que o total era 45. Então, aqui a ideia é para pensar nesse sentido. Quantos, né, de bijuteria foram para a primeira loja, quantas bijuterias foram para a segunda loja. Mas eu sei que 10 pacotes foram para uma, 5 pacotes foram para outra. É uma proporção de dobro, né? 5 e 10. 1 é o dobro, no 10 é o dobro do 5, 5 é metade do 10. Então, nós temos aqui uma relação de dobro, só que cada pacotinho tem 3 bijuterias. Aí fica fácil, olha a multiplicação aí envolvida, né? 3 bijuterias em cada pacote, 10 para uma loja, 5 para outra. Fica bem simples. E no total, tudo tem que dar 45, ok? Então, fica aí a tarefa para vocês fazerem, desenvolverem em casa, né? E a gente já está aqui finalizando a nossa aula do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido. Isso mesmo. Fiquem com um beijinho da professora e até a próxima aula. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal de casa, tudo bem? Mais uma semana que está chegando ao fim, mais uma sexta-feira de aula de língua portuguesa. O ano está terminando, eu espero que vocês estejam aproveitando ao máximo cada uma das aulas, com tudo que a gente tem trazido e preparado com muito carinho para vocês, tudo bem? Eu, professor Júnior, mais uma semana aqui com vocês para trabalhar a língua portuguesa. Peço que vocês separem o nosso material de rotina, o caderno, o lápis e a borracha para que a gente possa fazer as anotações necessárias da aula. Cabeçalho, data 13 de novembro de 2020, o nome completo, aula de língua portuguesa. Quais vão ser os objetivos da nossa aula de hoje, da semana 29, da sexta-feira? Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com autonomia, textos do gênero resumo. Então, aqueles textos que a gente viu lá na segunda e na quarta-feira dos resumos, nós vamos continuar com eles. Lembrando, um resumo para a gente fazer um bom resumo, ler o texto original, reler o texto original, observando as partes mais importantes, organizar as ideias e registrar. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer no decorrer da nossa aula de hoje. Além disso, nós também vamos localizar informações explícitas no texto, isso no decorrer da compreensão dos textos que nós vamos trabalhar hoje, além de identificar a ideia central de cada um dos textos que nós vamos trabalhar. Vamos comigo? Então, retomando, pessoal, um resumo trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto, que é o texto original. Esses pontos, gente, eles são expostos de forma abreviada, sucinta, resumida, né? Sempre respeitando a ordem em que aparecem no texto resumido. Tudo bem? Isso aqui é para relembrar do nosso gênero textual da semana, que é o resumo. Para então que a gente comece a nossa aula de hoje, o professor trouxe o texto que nós vamos trabalhar. Tudo bem? Vamos lembrando que, para a gente fazer um bom resumo, o primeiro passo é realizar a leitura do texto. Então, na aula de hoje, o primeiro passo é realizar a leitura. Peço que vocês me acompanhem e treinem a leitura do nosso primeiro texto de hoje. Vamos lá? O texto se chama Mulheres de Coragem. Foi na Alemanha que essa história aconteceu, há muitos e muitos anos. A guerra já durava havia muito tempo. As tropas do imperador Conrado III cercavam o castelo do rei Welfo VI. Antes que o cerco começasse, quando perceberam que as tropas inimigas se aproximavam, os habitantes do castelo já tinham fugido nas suas carroças, nos seus carros de boi
ou mesmo a pé, carregando o que podiam. As crianças tinham sido mandadas para longe, para a casa de parentes. Ficaram apenas os soldados e os cavaleiros para a defesa do castelo, e suas mulheres que não quiseram abandoná-los. O cerco já durava 2 longos anos. Nos primeiros tempos, os defensores do castelo estavam otimistas. Achavam que havia a possibilidade de vencer o inimigo, pela luta ou pelo cansaço. Mas, com o passar do tempo, a comida foi acabando. A água foi se tornando cada vez mais difícil. As doenças começavam a se espalhar. Os feridos se arrastavam pelos aposentos desertos do castelo, sem tratamento, sem esperança. A invasão do castelo estava próxima, e todos sabiam que quando isso acontecesse, ninguém se salvaria. Havia desânimo e tristeza. Um dia, o imperador mandou ao rei um cavaleiro levando uma mensagem. Impressionado com a lealdade das mulheres que haviam permanecido com seus maridos, Conrado oferecia a elas a salvação. Poderiam sair do castelo, atravessar o acampamento de suas tropas, que não seriam maltratadas. E poderiam ainda carregar consigo o que tivessem de mais precioso. Nessa noite, enquanto os homens se preparavam para a batalha, as mulheres discutiam sua fuga. Não sabemos o que se passou nessa noite. O que sabemos é que de manhã, muito cedo, quando os primeiros raios de sol iluminaram os portões, um grupo de mulheres saiu, trazendo uma grande bandeira branca. Dirigiu-se ao acampamento do inimigo. Ao encontrar a primeira sentinela, uma das mulheres adiantou-se e pediu para falar com o imperador. Conrado recebeu-as, cada vez mais impressionado com a sua valentia. As mulheres tinham vindo perguntar ao imperador se podiam realmente contar com a sua palavra, se podiam de verdade sair do castelo carregando o que tinham de mais precioso. Ofendido, ele reafirmou sua palavra. Palavra de rei não volta atrás, ele deve ter dito. As mulheres, então, voltaram ao castelo para executar o seu plano. Daí a pouco começaram a sair, envoltas em suas pesadas capas de viagem, caminhando com dificuldade, pois nos ombros traziam o que tinham de mais precioso. Ante o olhar atônito dos homens de Conrado, as mulheres passavam com seus maridos nos ombros. Os soldados se voltaram para o chefe, aguardando suas ordens. Mas Conrado, impassível, mantinha sua palavra, deixando que toda a tropa inimiga passasse por entre suas próprias tropas, protegida pela coragem de suas mulheres. Contam que o castelo não foi nem invadido. Ali mesmo, no campo de batalha, Velfo e Conrado se encontraram e a paz foi feita. E puderam todos voltar para suas casas e esquecer por algum tempo que existia a guerra. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro texto da aula de hoje. Nesse texto, nós precisamos identificar algumas coisas para que a gente possa compreendê-lo de uma maneira mais a fundo. Lembrando que quando a gente vai trabalhar com resumos, o primeiro passo era realizar a leitura. O segundo passo é realizar uma nova leitura, buscando compreender as partes mais importantes. Como o nosso tempo aqui na televisão é um pouco reduzido, nós vamos fazer isso de uma maneira diferente. Nós vamos realizar algumas atividades para compreender melhor o texto e na hora de organizar as ideias para resumi-las, a gente vai fazer uma atividade diferente. Tudo bem? Então vamos lá. Para que a gente compreenda melhor nesse segundo passo aí da nossa produção de resumos, o professor trouxe algumas atividades de compreensão. Olhem só. Para que a gente compreenda o compreenda o texto, nós vamos primeiro identificar alguns elementos da história, ou seja, algumas informações que estão explícitas lá no nosso texto. Se a gente realizar uma nova leitura, a gente vai encontrar. Vocês lembram sobre o espaço, o lugar onde aconteceu esse conflito? Vale lembrar que era uma guerra entre dois reinos ali, né, entre o imperador e o rei, e eles entram em conflito, cercam um castelo, cercam um palácio, e isso aconteceu aonde? Segundo o nosso texto, o espaço onde aconteceu isso foi na Alemanha.
né? Em que tempo, ou seja, quando que isso aconteceu, né? Em que época que isso aconteceu? O texto diz que foi há muitos e muitos anos. Esta é a informação sobre o tempo. Esta informação está lá no nosso texto. Além disso, quais foram os personagens do texto? Quais as personagens que apareceram no decorrer da trama do texto que nós acabamos de ler? Nós temos o imperador Conrado III e as suas tropas, né, que estavam cercando o castelo, o rei Velfo VI, os seus soldados e cavaleiros e as mulheres deles, que foram aqueles que ficaram presos dentro do castelo. Então, entre os personagens nós temos o imperador que estava lá fora com as suas tropas, além do rei que estava dentro do castelo com os seus cavaleiros e as mulheres corajosas que decidiram ficar lá junto com eles, né? Esses foram os personagens. Todas dessas informações estão lá no nosso texto. A atividade 2 diz o seguinte: ligue quem estava do lado de fora do castelo e quem estava do lado de dentro do castelo. Então, estas informações também estão presentes lá no nosso texto. Quem estava do lado de fora do castelo? O rei Velfo, seus guerreiros e as mulheres? Ou o imperador Conrado e suas tropas? Lembre que quem saiu do castelo foram as mulheres com seus maridos, então elas estavam do lado de dentro, né? Então, estavam do lado de fora o imperador Conrado e as suas tropas. E quem estava do lado de dentro do castelo? O rei, seus guerreiros e as mulheres dos guerreiros. Então, gente, vejam, todas essas informações estavam presentes lá no nosso texto, por isso que é fácil da gente compreender. Além disso, ó, questão número 3. O que aconteceu antes do imperador Conrado e suas tropas cercarem o castelo? Vejam, gente, quando cercaram o castelo, a gente viu na questão anterior que estava o rei, os cavaleiros e as mulheres dos cavaleiros. Mas antes deles cercarem o castelo, o que havia acontecido? O texto traz essa informação, que antes disso, ó, os habitantes do castelo já tinham fugido e as crianças tinham sido mandadas para longe, para a casa de parentes, né? Que palavra do texto mostram como os defensores do castelo se sentiam no início do cerco? A hora que a tropa do imperador cercou o castelo, o que acontecia? O que eles pensavam, hein? Eles se sentiam otimistas, ou seja, os cavaleiros, as mulheres, né? Eles estavam se sentindo otimistas. Por que eles se sentiram otimistas em ficarem presos dentro do castelo? Porque eles achavam possível vencer o inimigo pela luta ou pelo cansaço. Vejam só, gente, então essas questões elas servem para que a gente vá compreendendo o texto que a gente leu. A gente fez a leitura inicial, agora está fazendo uma análise, um debate para compreender e organizar melhor as ideias presentes dentro do texto, né? Essa atividade diz o seguinte, ó, escreva V para a vantagem, vantagem é uma coisa boa, gente, ó, e D para a desvantagem, ou seja, uma coisa ruim na luta entre os dois, né? Entre as duas tropas, ó. Para que os que estavam do lado de dentro do castelo, pense, quem estava dentro do castelo, era vantagem ou desvantagem estar protegidos pelos muros que dificultavam a entrada dos inimigos? Se eles estavam lá dentro, a presença dos muros era uma vantagem, né? Porque era bom para eles, era mais difícil do inimigo entrar. E o fato dos víveres poderem acabar, mas não era possível sair para buscar alimentos ou reforços para a luta. Ou seja, o que eles tinham para poder consumir lá dentro, para se alimentar, para comer, para beber, estava acabando, porque o tempo ia passando, eles precisavam comer, precisavam se alimentar e estava acabando. O fato deles não poderem sair comprar outras coisas ou buscar outras coisas era uma desvantagem, isso é uma coisa ruim. Imagine você preso dentro de um castelo, está acabando a comida e não pode sair buscar. É uma desvantagem. E para os que estavam do lado de fora do castelo, será que o fato deles poder buscar reforços e víveres caso necessitassem, ou seja, está acabando a comida, eles estão do lado de fora, eles podem buscar mais se eles quisessem. Isso é uma vantagem, né? E o fato deles estarem em campo aberto, dormindo em barracas ou ao ar livre, né? O fato deles estarem lá fora, podendo chover, podendo fazer frio, né? A noite escura, os animais, enfim.
isso era uma desvantagem, era algo ruim. Então, mais uma vez, a gente continua compreendendo melhor o contexto da história que nós estamos trabalhando, tá? E para que a gente possa organizar agora as ideias e poder fazer uma organização para o nosso resumo, o professor trouxe aqui, olha só, não sei se vocês conseguem ver, nessa atividade, a organização, só que aqui está tudo embaralhado, ou seja, a gente tem uma organização das ideias principais desse texto. Então, de acordo com aquilo que aconteceu, nós vamos organizar para manter a história com sentido, tá? Olhem só, então nós temos vários pedacinhos aqui da história, as ideias principais que o professor separou para a gente poder fazer o nosso resumo. Tudo bem? Essas ideias dizem o seguinte: o imperador Conrado oferece às mulheres do castelo. O imperador Conrado oferece às mulheres do castelo a oportunidade de fugir, levando consigo o que tivessem de mais precioso. Foi assim que começou a história? Não, então a gente vai procurar dentre estes materiais aqui, qual deles mostra como é que essa história começa, tá? Ó, as mulheres saem do castelo com seus maridos nos ombros. Opa, isso aqui também é lá no final. Com o passar do tempo, a fome e as doenças deixam os soldados. Também não é. Quando percebem a aproximação dos inimigos, ó, esse daqui é interessante, ó. Quando percebem a aproximação dos inimigos, os habitantes do castelo fogem, ficando apenas o rei, os soldados, os cavaleiros e as mulheres. Não é assim que começa a nossa história? Ou seja, eles perceberam que o inimigo estava chegando, tiraram todas as mulheres e as crianças e ficou apenas as mulheres corajosas dos cavaleiros. Então é assim que a nossa história começa. Então para isso o professor vai colocar aqui, ó, o número 1. Ou seja, a primeira ideia principal do nosso texto é essa daqui, tá? Que quando percebem a aproximação dos inimigos, os habitantes do castelo fogem, ficando apenas o rei, os soldados, os cavaleiros e as mulheres. Depois que as mulheres e todos fugiram, o que acontece? Se a gente for resumir a nossa história. Será que as mulheres já saem do castelo? Ou os defensores acham que poderão vencer o inimigo? Assim que eles ficaram lá presos no castelo, nos primeiros tempos, os que estavam lá presos, ó gente, ó, nos primeiros tempos, os defensores do castelo resistem e acham que poderão vencer o inimigo. Então, no começo, eles acham que vai dar certo. Então, aqui é a sequência da nossa história. É o número 2. Muito bem. Então, 1, 2. Depois disso, o que é que acontece lá? Você sabe me dizer? Eles acreditavam que estavam tudo em ordem. Mas, olha só, com o passar do tempo, a fome e as doenças deixam os soldados sem esperança de vencer a batalha. Ou seja, eles estavam presos lá dentro, gente, sem esperança de sair. Começaram a ficar doentes, com fome e não podiam sair. Então, essa é a terceira ideia principal do nosso texto. Olha só, terceira ideia principal. Depois disso, o que acontece? O imperador Conrado, olha só o que diz esse trecho. O imperador Conrado oferece às mulheres do castelo a oportunidade de fugir, levando consigo o que tivessem de mais precioso, não é isso? Eles ficam doentes lá dentro. O imperador que está lá do lado de fora oferece, olha, pode sair e as mulheres podem sair e levar aquilo que tem de mais importante nos ombros. Então, esse é o quarto trecho mais importante da nossa história. Depois disso, o que acontece? Já que ele ofereceu que elas podem sair, olha só, as mulheres saem do castelo com seus maridos nos ombros e passam em meio à tropa inimiga, certo? Então, já que ele disse que pode sair, elas resolveram sair com o marido nos ombros. É a quinta ideia principal. E para finalizar, então, o rei Velfo e o imperador
Conrado fazem as pazes e todos voltam para suas casas. Essa é a sexta ideia principal do nosso texto. Então vejam, gente, se a gente olhar agora como ele ficou aqui na mesa, olha só. Como as ideias ficaram organizadas aqui na mesa, a gente vai perceber que o texto vai ficar assim, ó. Quando percebem a aproximação dos inimigos, os habitantes do castelo fogem, ficando apenas o rei, os soldados, os cavaleiros e as mulheres. Nos primeiros tempos, os defensores do castelo resistem e acham que poderão vencer o inimigo. Com o passar do tempo, a fome e as doenças deixam os soldados sem esperança de vencer a batalha. O imperador Conrado oferece às mulheres do castelo a oportunidade de fugir, levando consigo o que tivessem de mais precioso. As mulheres saem do castelo com os seus maridos nos ombros e passam em meio à tropa inimiga. O rei Velfo e o imperador Conrado fazem as pazes e todos voltam para suas casas. Então, pessoal, olha só. Essa maneira que nós organizamos as ideias aqui, a gente viu o quê? Que é uma maneira de resumir o texto que nós trabalhamos. Ou seja, lemos o texto, buscamos as informações mais importantes e agora estamos organizando as ideias principais dentro daquilo que o autor nos trouxe. Ou seja, resumindo a história que foi contada. Perceberam como é que se organiza um resumo? Então, gente, sempre que vocês forem resumir uma história, uma atividade ou um texto, o passo a passo é esse. Primeiro, realiza a leitura. Depois, relê novamente, destacando as ideias principais. E, por último, organiza essas ideias dentro de uma sequência lógica e reescreve com as suas palavras a história novamente. Tudo bem? Deu para entender? Vamos ver quem conseguiu entender na nossa próxima atividade. Vamos lá! Para a próxima atividade, o professor trouxe um novo textinho. Esse textinho se chama Um Cofre Valioso. Vamos ver, gente, lembrem lá, na nossa organização do resumo, nós temos os 3 passos. Qual é o primeiro passo? A leitura. Então é isso que o professor vai convidar vocês a fazerem agora, realizar a leitura do texto. Ó, um cofre valioso. Juca e Joca eram 2 irmãos. Tinham lá suas diferenças, pois, afinal, cada um é cada um e ninguém é igualzinho a ninguém. No caso dos 2, um era esperto e o outro também. O avô deles era um sujeito bigodudo, que passou a vida inteira juntando dinheiro para comprar coisas. Por isso, quando quis dar um presente para os netos, a única coisa que apareceu na sua memória foi um cofre. Vai daí que, um dia, cada um ganhou do avô um cofre para guardar seu rico dinheirinho ganhado e juntado. Lugar de dinheiro é no cofre, disse solenemente o avô ao entregar os presentes mal e porcamente embrulhados. O cofre de Juca era um porquinho barrigudo, cara de comilão. Ele pegou o porquinho cofre e correu para o quarto. O cofre de Joca era um elefante, também barrigudo, cara de morto de fome. Ele também correu para o quarto após ter pego seu cofre elefante. O tempo foi passando e com ele coisas diferentes foram acontecendo. O cofre do Joca, pobre elefante barrigudo e morto de fome, acabou quebrado e jogado num canto qualquer da casa. O cofre de Juca, belo porquinho comilão, tinha uma fome insaciável e estava sempre a querer mais e mais dinheiro. Barrigudinho, o porquinho cada vez mais cheio, estava sempre na estante. O dinheiro do Joca ia no sorvete, no gibi, no doce. O dinheiro do Juca, esse ninguém via, ninguém sabia. Certa vez, Joca apareceu em casa com um álbum de figurinhas de super-heróis completinho. Não faltava nenhumzinho, nem mesmo o He-Man. Valia uma nota, completinho daquele jeito. Juca, logo que viu o álbum apresentado pelo irmão, encheu os olhos de vontade e foi logo negociando. Quer vender esse álbum para mim? Joca fez cara de importante, dono de ricos tesouros, e respondeu, depois de fingir que não entendera a pergunta.
O que você disse? Juca, sem perder tempo, foi de novo propondo. Quer vender o álbum? Bem, quanto você me dá por ele? Juca pensou, fez cálculos, meteu a mão no bolso e mandou. Te dou 200 cruzados. Joca esbravejou. Você está brincando. 200 pelo Super-Homem, pelo Homem-Aranha, pelo He-Man. Sabe quando? Nunquinha. Ele sumiu com o álbum e durante alguns dias os dois não falaram mais sobre o rico tesouro. Até que o Joca, sabe-se lá por quê, propôs. Encontrei um jeito de vender o álbum para você. Que jeito? Perguntou o Juca, todo interessado na proposta do irmão. Quero o seu cofrinho. Você me dá o cofre porquinho cheio e está certo. Juca espantou-se. O meu cofrinho? Mas ele... Joca cortou a resposta decidido. É pegar ou largar? Mas o meu cofre é pegar ou largar? Mas o meu cofrinho, ele é pegar ou largar? Está bem, eu aceito. Joca ficou com o cofrinho e Juca com o álbum. Apenas alguns minutinhos até Joca voltar gritando e esbravejando. Você me enganou! Você não disse que o seu cofrinho estava cheio de palitos de sorvete em vez de dinheiro! Berrou Joca por tudo quanto foi buraco do corpo. Você não me deixou explicar, horas bolas. Eu tentei falar e você não deixou. Quero meu álbum de volta. Nada disso, negócio é negócio. Negócio feito não pode ser desfeito. Eles ainda trocaram argumentos, palavrões e explicações por alguns momentos, mas depois cada qual seguiu seu caminho. A história não terminou aqui. Não é que dentro do cofrinho havia um palito de sorvete premiado? E o prêmio... Bem, o prêmio era um livro ilustrado, cheinho de fotografias e desenhos de super-heroínas. Mulher Maravilha, Batgirl, Poderosa Isis, She-Ra. Sabe o que aconteceu depois? Bem, essa é história para outra história. Gente, vejam só. Então, nesta atividade, nós temos uma nova maneira, uma organização ali do texto, uma narrativa que conta uma série de fatos, e aí nós vamos nos organizar agora para fazer o segundo passo, para fazer um resumo. Lembre, primeiro passo, realizar a leitura do texto. Segundo passo, reler organizando as ideias principais, ou seja, compreender a história. Para compreender a história, lá na nossa tela o professor trouxe algumas atividades. Olha só. Complete os quadros com as partes do conto Um Cofre Valioso. Olha só, para que a gente compreenda um texto e organize as suas ideias, nós precisamos dividi-lo em partes numa sequência lógica. Esse texto o professor dividiu ele em 4 partes. A primeira é a apresentação, a segunda é a complicação, ou seja, as coisas que vão se complicando durante a história. O terceiro é o clímax, ou seja, é o fato principal do texto. E por último é o desfecho, ou seja, como é que a história termina. Quando a gente compreende esses 4 itens do nosso texto, a segunda parte para a elaboração de um resumo já fica claro. Ou seja, eu li o texto, segunda parte eu entendi, eu compreendi a ideia geral do texto. Então, para isso a gente vai preencher esse quadro aqui. Vamos lá? Olha só. Apresentação, o narrador. Lembra que a gente falou lá da nossa outra história que a gente leu? Que o narrador ele pode ser um personagem, né? Ou ele pode ser alguém que apenas sabe da história. Neste caso, o narrador é um observador, alguém que não faz parte da história. Ele não é um personagem, mas ele observou a história. Então é um observador, em terceira pessoa, né? Quais foram os personagens? Você sabe me dizer? Olha lá. Os irmãos Joca e Juca. A gente até poderia dizer que o avô também era um personagem porque presenteou os netos com os cofrinhos, né? Qual foi o espaço? Onde que a história acontece? A história acontece na casa dos dois, do Joca e do Juca, né? Qual é o fato inicial? Como é que a história começa? Ou seja, se eu vou contar essa história, se eu vou recontar essa história para alguém, como é que eu vou começar a contar essa história? Eu vou dizer que cada um dos irmãos ganhou um cofrinho. É assim que a história começa, né? Complicação.
ou seja, os vários acontecimentos que vão gerar o conflito máximo, né? Primeiro passo, o cofre do Joca se quebra e o de Juca fica cada dia mais cheio. Então esse é o primeiro passo. Depois o que acontece? O Joca aparece com um álbum de figurinhas, né? Já que quebrou o álbum dele, o cofre ele decidiu comprar um álbum, né? E as figurinhas eram do quê? De super-heróis. Depois o que acontece? O Juca troca o seu cofrinho pelo álbum do Joca, né? Eles trocam, um acaba trocando com o outro. Depois o que acontece por último lá? O Joca descobre que só havia palitos de sorvete no cofrinho. E o clímax? Então a gente viu que as complicações foram essas, ou seja, as 4 ideias principais ali que aconteceram, até chegar no clímax, que é o fato principal que acontece na história. Qual é o fato principal que aconteceu? O fato principal é que Joca se sente enganado e quer o seu álbum de volta. Mas o Juca não aceita fazer a troca. Ele percebeu que, na verdade, aquele cofrinho estava cheio de palito e para ele não era vantagem. Ou seja, eu quero o meu álbum de volta. E para finalizar, como é que a história termina? O cofrinho tinha um palito premiado, né? Então ele não saiu tanto assim no prejuízo. O cofrinho tinha um palito premiado e o prêmio era um livro de fotografias e desenhos de super-heróis. Então vejam, gente, a gente organizou o texto nessas 4 partes para compreender melhor o texto, ou seja, para organizar as ideias principais. Vejam que aqui eu resumi muito as ideias, ou seja, eu não coloquei os detalhes, dizendo que um cofrinho era de porquinho, que o outro cofrinho era de elefante, né? Como que eles eram barrigudinho e tal. Então, esses detalhes a gente tira do resumo, né? No resumo a gente coloca somente as ideias principais, lembrando de não colocar discurso direto, de não colocar a opinião pessoal, de manter a sequência em que as coisas acontecem. Então é mais uma maneira de organizar, estudar o texto para que a gente possa compreender, tá? Para ver se vocês compreenderam mesmo, o professor trouxe mais uma vez aquela atividade que nós já fizemos hoje, só que agora com a história do Juca e do Joca. Olha só. Então nós temos aqui, Juca não aceita desfazer o negócio, Juca descobre que só havia palitos de sorvete, Juca se sente enganado e quer o álbum de volta, Joca aparece com um álbum de figurinhas, Juca troca seu cofrinho pelo álbum de Joca, Joca é premiado com um livro de fotos, o cofre de Joca se quebra e o de Juca fica cada vez mais cheio. Então, gente, só para a gente começar aqui, como é que o texto se organiza dentro dessa sequência de coisas que acontece aqui? Qual delas aconteceu primeiro para a gente organizar o nosso resumo? A primeira coisa que acontece lá, eles ganham o cofrinho. Aí o que acontece? Primeira coisa, o cofre de Joca se quebra, olha só. E o de Juca fica cada vez mais cheio. Então essa é a primeira coisa. Cada um tinha o seu cofrinho, o de um quebra e o outro vai engordandinho cada vez mais. Então aqui é o número 1. Depois, o que acontece? Já que ele quebrou, né? Eu posso dizer que o Joca aparece com um álbum de figurinhas, olha só. Quebrou o cofre dele, então ele foi lá, comprou um álbum de figurinhas de super-heróis. Esse é o segundo fato que acontece na nossa história. Depois, Juca troca o seu cofrinho pelo álbum de Joca. Então ele percebeu, opa, já que o meu irmão tem um álbum e eu tenho um cofrinho, eu vou trocar com ele, né? Foi o terceiro fato que acontece lá na hora da gente resumir a nossa história. E depois, quando ele trocou o cofrinho, ele descobre o quê? Olha só, Joca descobre que só havia palitos de sorvete no cofrinho. Então ele pensou, puxa vida, eu troquei o meu álbum pelo cofrinho do meu irmão, mas aqui ele está cheio de palito. O que eu vou fazer com esses palitos? Então esse foi o quarto evento que aconteceu. E aí depois,
Já que ele viu isso, como que ele se sentiu? Olha só o que diz aqui, ó. Joca se sente enganado e quer o seu álbum de volta. Então esse foi o quinto fato. Ele foi lá, trocou, viu que estava cheio de palito, resolveu, quero desfazer o negócio, quero trocar e pegar o meu cofre de volta. E aí, o que acontece? O Juca, olha só, não aceita desfazer o negócio. Então, o nosso sexto evento é que o Juca falou, não, negócio feito é negócio feito, não pode ser desfeito. E por último, olha só, o que diz aqui? Joca é premiado com um livro de fotos e desenhos de super-heróis por causa do palitinho premiado. Então, esse foi o nosso sétimo evento. Olha só como que fica a leitura do nosso texto quando a gente organiza essa história a partir das ideias principais. Olha só. O cofre de Joca se quebra e o de Juca fica cada vez mais cheio. Joca aparece com um álbum de figurinhas de super-heróis. Juca troca o seu cofrinho pelo álbum de Joca. Joca descobre que só havia palitos de sorvete no cofrinho. Joca se sente enganado e quer o seu álbum de volta. Juca não aceita desfazer o negócio. E Joca é premiado com um livro de fotos e desenhos das super-heroínas. Então vejam só, pessoal, na verdade, o que é que acontece? Quando a gente organiza o texto nas ideias principais, a gente está fazendo o nosso terceiro passo, né? Que é a produção do resumo. Aí a gente pode escrever uma nova história com as suas palavras, mas sem fugir da ideia principal, que é o que o autor propôs no texto original. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido no decorrer dessas 3 aulas da semana qual é a função, qual é a estrutura e como é que se produz um resumo. Sempre que vocês forem estudar, pegar um material para ler, exercitem, façam esse exercício de resumir as coisas. Ou seja, pega um texto, lê, relê, tira as ideias principais, reescreve com as suas palavras. Esse é um exercício que facilita muito com que vocês aprendam e consigam estudar e ir cada vez melhor aí na escola. Tudo bem? Lembrem, gente, façam a atividade, mandem as fotos para a gente, entregue para os seus professores e eu espero que vocês estejam aproveitando, porque o final do ano está aí. Já está quase na hora das férias, de descansar um pouco e, se Deus quiser, em breve a gente voltar para a nossa rotina na escola com uma vacina e livre dessa doença que tem nos assustado e nos afastado. Tá bom? Um bom fim de semana para todos vocês e até mais. Um beijo do professor Júnior e tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do 4º e do 5º ano! Como é que vocês estão aí? Animados para a nossa aula de Ciências da Natureza? Porque a professora está super animada. Então, um beijo para vocês aí que estão ligados na nossa aula. Um beijo para todos os professores da nossa rede de ensino e também para os professores do grupo de pesquisa de aula que ajudam nas nossas aulas aqui, que elaboram as nossas aulas. Falando nas nossas aulas, vamos lembrar as 3 palavras que norteiam os nossos estudos? Muito bem! Conhecimento, experiência e investigação, porque quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos. E vamos ver quem é que aprendeu sobre a aula de ontem? Vocês lembram qual era o assunto de ontem? Vamos recordar juntos? Nós falamos sobre o ecossistema, que ele é um conjunto formado pelas interações entre os componentes bióticos, que são os organismos vivos, com os componentes abióticos, que é o ar, a água, o solo e os minerais. Bom, falamos também que cada espaço ele vai ser considerado um ecossistema, com a sua interação com suas plantas e animais,
interagindo entre si, cada um adaptado a uma região. Lembraram disso agora? Muito bem. E com isso, nós vamos conhecer o nosso objetivo de hoje. Bom, identificar os biomas brasileiros: Pantanal, os campos, né? O Cerrado, a Caatinga e Mata Atlântica. Qual será a pergunta da nossa aula de hoje? O que caracteriza um bioma? Se ontem nós falamos sobre ecossistema e hoje nós vamos falar sobre bioma, o que caracteriza um bioma? Você consegue pensar aí em uma resposta? Vamos ver quais foram as hipóteses que nós recebemos até aqui. A Stephanie, lá do 5º ano A da escola Egder Zanoni, ela disse que bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico caracterizado de acordo com o macroclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude específicas. Olha só que resposta da Stephanie. Vamos ver a Tawane, lá do 5º ano C da escola Egder Zanoni. A Tawane disse que um bioma ele se caracteriza pelo aspecto de vegetação, solo e altitude específica. Alguns são caracterizados com a presença de fogo natural ou não. E vamos conhecer também a hipótese da Isabela, do 4º ano A. Ela disse também lá da escola Egder Zanoni. Ela disse que um bioma se caracteriza pelo aspecto de vegetação, solo e altitude específicas. Perceberam as respostas delas? E a tua? Em 4º ano? Em 5º ano? Tá próximo? Então vamos continuando para ver como que nós vamos entender mais essa diferença. Ecossistema e bioma, eles estão meio próximos os conceitos. Mas nós vamos entender que biomas, eles são assim. Primeiro, vamos pegar a palavra bioma. Bio, se vocês lembram lá da aula de ontem, nós já falamos sobre esse prefixo. Bio, lembra o quê? Vida. Oma vai lembrar o quê? Ele vai significar o quê? Massa ou grupo. Então, bioma, um grupo de vida, uma massa de vida. Nossa, meio estranho, mas nós vamos entendendo isso. Calma lá. Vamos pegar aqui as nossas imagens. Então, nós temos 6 imagens aqui. Sendo que biomas é uma grande comunidade que interliga vida animal e vegetal adaptada às condições do ambiente. Lembram ontem na aula que a professora falou para vocês começarem a prestar atenção que determinado animal ele não consegue viver fora do seu ambiente ou do seu habitat, que ele precisa de características específicas, assim como as plantas? Então, aí que nós vamos começar a entender o que é um bioma. Porque as plantas de um cerrado, elas não vão conseguir se adaptar lá na região do Pantanal, por exemplo. Por quê? Calma lá. Os animais que ficam lá na região dos Pampas, será que eles vão conseguir sobreviver lá na Caatinga? Pensa aí, que aí nós vamos encontrando as respostas juntos, certo? Bom, então nós vamos entender que bioma, com o que nós falamos ontem sobre ecossistemas, a questão da adaptação, e com o que nós estamos começando a conversar hoje, que nós estamos interagindo aqui,
nós vamos entender que cada região ela vai ter um clima específico, ela vai ter um solo específico, ela vai ter uma vegetação específica e vai ter animais que se adaptaram àquelas regiões. E aí nós vamos conseguir caracterizar um bioma. Bio, um grupo de vida, ou seja, um grupo de animais e vegetais que vivem num determinado espaço, certo? E aí essas características que vão denominar que tipo de bioma nós temos naquela região. No nosso país, no Brasil, nós temos 6 tipos de biomas. Dentre deles, nós vamos ter os biomas terrestres e os aquáticos. Aqui nós estamos vendo os terrestres. Ontem a professora comentou do ecossistema terrestre. Porque aqui eu tenho as plantas que se adaptam, que vivem em regiões de solo, né? Nós podemos perceber que tem a questão da água, mas não ela é mais controlada, né? Não é toda, não tem toda uma, vamos dizer assim, existe um equilíbrio entre o solo e a água. Já nos biomas aquáticos, nós vamos ver que a vida ela acontece praticamente dentro da água. Nós vamos ter plantas ou árvores que as suas raízes elas ficam submersas. Então, são árvores que se desenvolveram e se adaptaram para essa região. Assim como existem árvores que precisam mais de água, certo? E aí acontece a questão de onde cada planta vai se adaptando ao clima, né, à vegetação, e aí acontecem as diferenças, as caracterizações dos biomas, certo? E os nossos 6 biomas no Brasil. Por que será que nós temos 6 tipos de biomas no Brasil? Aqui no Brasil, nós temos, como o nosso país ele é grande em extensão territorial, o que acontece? Nós temos as linhas do Equador que passam bem aqui, então nessa região o clima vai ser mais quente e aí nós teremos vegetações específicas e animais específicos aqui, certo? Quanto mais para o sul, uma região mais fria. Então nós temos o bioma Amazônia, o bioma Pantanal, o bioma Pampa, o bioma Mata Atlântica, olha aqui onde ele pega, o bioma Cerrado e o bioma Caatinga, certo? Então agora vocês vão acompanhar para que nós possamos caracterizar cada bioma do nosso país. Então nós vamos começar lá pelo bioma Amazônia. Esse bioma, ele é o maior em extensão, certo? Tem um clima equatorial, porque fica próximo à linha do Equador. Assim, ele vai ser uma região quente e mais úmida, certo? Nessa região, a floresta ela é densa, ou seja, ela é mais fechada. E nós temos, aqui a professora vai dar dois exemplos de animais do bioma Amazônia. Então lá nós vamos encontrar o sapo cururu e o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa não adianta nós virmos procurar aqui na nossa região que a gente não vai encontrar, tá? Porque eles são animais específicos dessa região. Aí nós vamos ter a região do Cerrado. O Cerrado é a segunda região ou segundo bioma em extensão. Então, a Amazônia é o primeiro, certo? E o Cerrado em extensão é o segundo. O Cerrado,
ele é rico na sua biodiversidade. Ele tem um clima tropical. Aqui no Cerrado, as estações elas são bem definidas. Quando é verão, faz calor, né? E o inverno, ali ele não vai ter assim um frio, mas ela tem uma diferenciação nessa questão do clima. Dá para saber muito bem a questão das chuvas e quando não acontecem as chuvas também, tem essa diferença. Qual é a vegetação predominante nessa região? Nós temos gramíneas, ou seja, são plantas baixas, vegetação baixa, e árvores de pequeno porte. Já começamos a observar a diferença aqui da Amazônia, que é uma região de floresta fechada. Que tipo de animal eu vou encontrar lá no Cerrado? Então, nós temos dois tipos aqui. O tamanduá-bandeira e a onça pintada. Nós vamos encontrar nesta região, certo? Nós vamos conhecer agora o bioma do Pantanal. Ele é o menor de todos. Ele fica bem aqui. Ele está bem na região do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, certo? Ele pega apenas esses dois estados. Quais são as características do Pantanal? Bom, primeiro que ele é o menor bioma em extensão, certo? Também ele tem a maior planície inundável. Como que isso acontece? Na questão do clima, nós temos o verão com chuvas intensas e o inverno seco. Aí, quando está inverno, o solo vai ficar seco, mas quando vem a temporada das chuvas, esse solo ele fica úmido rápido, né? A água ela infiltra rapidamente. E o que acontece? Quando o solo está encharcado, essa água ela vai inundando toda essa região. Por isso que ele é considerado uma planície inundável, porque quando são os tempos das chuvas, essa região ela fica bem com bastante água. E isso torna uma região também com vários tipos de animais, certo? E aí nós vamos encontrar também ali o tuiuiu, que gosta de regiões inundadas para que ele possa encontrar os seus alimentos. E nós temos a onça parda, certo? Aí nós vamos conhecer um pouquinho da caatinga. Esse bioma, ele fica praticamente na região nordeste do Brasil. A caatinga, ela é característica, ela tem uma característica de um clima com altas temperaturas e chuvas irregulares. É a região mais, podemos considerar que é uma das regiões mais secas do Brasil, né? E lá a vegetação que se concentra, que nós vamos encontrar nessa região, são os cactos, porque são espécies de vegetais que conseguem armazenar água no seu caule. Então, a chuva ela pode demorar um tempo para acontecer e aí eles conseguem ali manter a sua estrutura pela essa possibilidade de armazenamento de água. Nós vamos encontrar nessa região alguns animais como o preá e o tatu-peba, certo? Daí nós temos o bioma da Mata Atlântica. Esse bioma, ele pega uma parte ele pega a região litorânea, né, do Brasil e grande parte do nosso estado, o Paraná. Então, o nosso estado ele está dentro do bioma da Mata Atlântica. Qual é a característica desse bioma? Aqui nós vamos encontrar um clima mais úmido e nós vamos pensar
que também temos regiões de floresta, né? Árvores de grande porte. E nessa região nós vamos encontrar árvores das espécies Ipês e do pau-brasil, certo? Quais animais que nós podemos encontrar nessa região? Nós vamos encontrar o bicho preguiça e o mico-leão dourado. E para finalizar os nossos biomas do Brasil, nós temos o Pampa. O Pampa é o bioma que ele está praticamente somente no estado do Rio Grande do Sul. Qual é a característica desse bioma? Pela sua vegetação ser de gramíneas, né, uma região mais de pastagem, então nessa região esse bioma ele é utilizado para pastagens, né, de grandes rebanhos. O seu clima é subtropical, ele tem as estações bem definidas também. Então, calor, calor, frio, frio, né? Inverno, verão, bem definido. Aqui nós vamos encontrar, como é uma região mais utilizada para pastagem, então nós vamos ver uma vegetação mais baixa, gramíneas, arbustos, né? Que são aquelas arvorezinhas menores, e árvores de pequeno porte. Que tipo de animal nós vamos encontrar nessa região? Nós temos o macaco prego e nós temos a onça. Ah, não, a onça pintada é lá no Cerrado. Aqui é a jaguatirica, certo? E aí, pessoal, nós concluímos os nossos 6 biomas, cada um com a sua característica. Bom, nós sabemos que, por que ele é um bioma? Porque os animais e vegetais que estão na Amazônia, eles não vão conseguir viver e se adaptar lá na região do Pampa. Então, é um grupo de vida que vive aqui, assim em cada região. Por isso que cada região leva um tipo de nome pensando nas suas características, certo? Bom, e aí, será que nós conseguimos responder a pergunta da nossa aula? Vamos relembrá-la? O que caracteriza um bioma? Vocês lembraram da resposta que vocês deram lá no início, quando a professora fez a pergunta primeiramente? Vamos ver as respostas dos nossos colegas? A Stephanie, ela disse que é uma unidade biológica ou espaço geográfico caracterizado de acordo com o macroclima, a fitofisionomia, solo e a altitude específica. O que ela quis dizer aqui? Macroclima, ou seja, a predominância do clima. Que tipo de clima predomina nessa região? Lembram lá que nós falamos dos tipos de climas de cada bioma do Brasil? Fitofisionomia. Fito, nós vamos lembrar de planta. Então, a fisionomia das plantas de cada região. Aí, o solo, característico de cada região, a altitude específica. O que é altitude, professora? Lá na aula de geografia, nós sabemos que o nível do mar é considerado nível 0. E quando o solo ele vai subindo, ele vai tendo uma altitude, uma altura. Então, dependendo da sua altitude, também vai estar associado ao clima e ao solo. Nós vamos ver, a Tawane disse que caracteriza-se pelo aspecto de vegetação, solo e altitude específicas. Também bateu com a primeira hipótese. E algumas são caracterizadas com a presença do fogo, natural ou não. A próxima hipótese que nós vimos no início, a Isabela, ela disse que caracteriza-se pelo aspecto de vegetação, solo e altitude específicas. Bom, pessoal, por isso que existe essa diferença entre ecossistema e bioma, certo? E aí, nós conseguimos atingir o nosso objetivo de hoje, que era identificar os biomas brasileiros? Sim, né? Conseguimos atingir
E eu espero vocês ligadões, né? Na próxima aula de Ciências da Natureza, lá da semana que vem. Um beijo para vocês e até lá! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Meu nome é Natan, eu estudo na Escola Maria Laura Pereira e estou no 3º ano A e essa é a minha atividade de artes. Meu nome é Davi, eu estudo na Escola Maria Laura Pereira e eu estou no 3º ano do ensino fundamental e essa é a minha atividade de artes. Em um livro desnecessário sobrevive a fúria do leitor nômade, e é antes ou depois da mudança que possa exercer de forma plena e silenciosa a verdadeira crítica. Sem piedade separo e dou os volumes que não conquistaram espaço em minhas estantes, mesmo que eles venham com carinhosas dedicatórias. Com isso posso encarar minha biblioteca sem maior remorsos. Elas guardam apenas aquilo que está definitivamente ligado a mim. Só as mudanças permitem que minha biblioteca mantenha uma dimensão humana, sem risco de sermos sufocados pelas palavras. Não sou colecionador, mas leitor e escriba. Interessam-me os livros lidos e apreciados, mesmo que não sejam de um obscuro poeta interiorano, e não os livros guardados. Março de 2003.